Fernão de Oliveira escreveu a primeira gramática da língua portuguesa, que é conhecida como a gramática da linguagem portuguesa. Fernão de Oliveira, antes de ser gramático, foi muitas coisas, dentre elas religioso, pois aos 10 anos foi para o convento e só saiu de lá por volta dos seus 25 anos. Foi neste ambiente que Fernão teve contato com o latim e o grego e aflorou seu lado humanista e também religioso. Com o advento das grandes navegações, a mudança entre a Idade Média para a Idade Moderna, o desenvolvimento artístico, cultural, político e econômico faz com que seja necessário a valorização do país. Uma forma de valorizar o país é através da linguagem, e Fernão, que quase foi clérigo, sabia disso. Foi para valorizar sua pátria e língua que Fernão cria a primeira gramática, que é, humildemente, descrita por ele como uma primeira anotação de sua língua. Mostraremos melhor um trecho transcrito em edição semidiplomática. Esta é a primeira anotação que Fernão fez da língua portuguesa, dirigida ao muito magnífico senhor e nobre fidalgo, o senhor Dom Fernando Dálmada, filho herdeiro do muito prudente e animoso senhor Dom Antão, capitão-geral de Portugal, muito magnífico senhor. Fernão demonstra já no primeiro capítulo suas influências religiosas. Não possui caráter prescritivo, ele nos mostra os fenômenos ocorridos na língua sem descrever o uso correto ou impróprio da língua. A linguagem é figura do entendimento. É verdade que a boca diz quando lhe manda o coração e não outra coisa. Antes não deixa a natureza criar outro mais disforme monstro do que são aqueles que lhe falam o que não tem na vontade. Porque se as obras são para o homem, como diz a suma verdade Jesus Cristo, nosso Deus, e as palavras são imagens da obra, segundo Diógenes Laércio, escreve que dizia Solon, sabedor de Grécia, cada um fala como é, os bons falam virtudes e os maliciosos maldades. Os religiosos pregam desprezos do mundo e os cavalheiros suas façanhas. E esse não sabe falar os que têm as coisas, porque das coisas nascem as palavras e não das palavras as coisas. Diz filósofo, e outra vez Cícero o Bruto e Quintiliano no 8º livro. Em sua gramática, Fernão de Oliveira dedica apenas um capítulo para abordar a sintaxe do português, pois esperava fazer um segundo volume, coisa que não aconteceu. Como Fernão de Oliveira fez apenas um capítulo breve sobre sintaxe, iniciaremos falando sobre parte da morfologia, morfossintaxe e, para finalizar, a sintaxe de Fernão. O termo morfologia surgiu após a época de Fernão de Oliveira. Apesar disso, Fernão se referia à morfologia usando algumas terminologias. Ora usava vozes, ora dicções e ora palavras. Em sua obra, Fernão começa por dizer que dicção, vocábulo ou palavra, tudo quer dizer a mesma coisa. Ele as define assim: palavra é voz, que significa coisa, ou ato, ou modo. Coisa como artigo e nome, ato como verbo, modo como qualquer outra parte da oração. Por etimologia, Fernão categorizou 3 grupos morfológicos: nossas próprias, alheias e comuns. Nossas são aquelas que já nasceram entre nós ou já são muito mais antigas que não sabemos se vieram de fora. Os exemplos que dá: castiçal, janela e panela. Alheias são aquelas que de outras línguas trazemos à nossa por alguma necessidade de costume, trato, arte ou coisa alguma novamente trazida à terra. Exemplos dados: ditongo, acento, picote e alcance. Comuns são aquelas que em muitas línguas servem igualmente o tempo todo em que se mudaram de uma língua para outra, fica tão longe de nós, que não podemos facilmente saber de qual para qual língua se mudaram, porque assim as podiam tomar as outras línguas da nossa, como a nossa delas. Exemplos: mesa e sapato.
Dentro da morfossintaxe, Fernão trata da declinação de casos como algo da língua grego-latina e mostra, com os pronomes do português, que a língua portuguesa também tem casos. No entanto, antes de mostrá-lo, Fernão o faz de uma forma maneira que, ao exaltar as línguas clássicas da época, ainda dê ênfase ao português ao dizer que existe tamanha perfeição em sua língua materna, pois a sua língua materna faz tudo quanto essas outras, ou seja, o latim e o grego. Diz Marco Varão que nenhuma outra língua tem declinação de casos senão a grega e latina. E a esses casos mostram entre eles o estado das coisas, o qual é diverso segundo os diversos ofícios dessas coisas. Os nomes, ante os latins e gregos, diversidade de letras dividindo cada estado da coisa com sua diferença de letras no cabo do nome, assim como nos dissemos que fazia a nossa língua nos gêneros e números, e posto que esse seja uma grande primor e perfeição dessas línguas. Declarar na voz as miudezas das coisas com a diversidade da letra ou voz que dissemos. Todavia, nossa língua nem por isso ficou sem outro conserto e de menos trabalho. Este é o ajuntamento dos artigos, os quais, juntos com os nomes, declaram neles tudo o que os Fernão mostra o caráter morfossintático dos casos nos frames anteriores, já que estes trazem dentro da sua palavra sua função numa sentença. A ordem para línguas clássicas é pouco importante. Ele demonstra que a função muda de acordo com a sentença. O exemplo seria, dizendo o homem, senhoria o mundo, e dizendo dos castigos o homem, já que em latim e grego teríamos uma desinência dentro da palavra, demonstrando que no primeiro exemplo o homem possui função e sujeito e no segundo de objeto direto, respectivamente, receberiam caso nominativo e acusativo. Estes casos são os mesmos do português, só que eles não estão mais dentro da morfologia da palavra como estavam nas línguas clássicas. Capítulo que fala dos artigos. A diferença que tem os casos dos artigos é que no primeiro caso, a que os latinos chamam nominativo, e nós podemos lhe chamar prepositivo, por razão que daremos quando falaremos da natureza dos casos e da composição da língua, mas não nesta obra. Neste primeiro caso, os artigos masculinos acabam em o pequeno no singular, e os femininos em a pequeno. Mas no terceiro caso, a que nós, os latinos, chamamos dativo, acabam os masculinos em o grande e os femininos em a grande. E no derradeiro, a que os latinos chamam acusativo e nós, pospositivo, acabam em o pequeno os masculinos e os femininos em a pequena. E no plural, todos esses acabam nessas letras acrescentadas sobre o seu singular, como dissemos. Segundo podemos observar, perante o capítulo destinado à sintaxe do português Fernão de Oliveira, tinha-se pouco conteúdo sobre a sintaxe em si.
Desta forma, foi necessário observar alguns outros capítulos em que pudemos verificar que há relatos sobre sintaxe, mesmo que em alguns pontos sejam voltados mais à morfossintaxe. Considerando o século da gramática de Fernão, o autor descreve a língua no âmbito sintático com certa riqueza, apesar de não ter feito um outro volume com mais profundidade sobre o tema, como era o plano do autor. Comparando uma gramática a outra, podemos observar que certos termos empregados por ele já naquela época se mantiveram, como o artigo, o adjetivo, etc., e que suas análises condizem em muitos aspectos ao que usamos hoje na sintaxe.